O brasileiro finalmente está acordando para o terror que é o governo Lula, para o perigo que é mais uma gestão PT. Mais de metade dos brasileiros declara que o Lula não merece um novo governo, ou seja, ser reeleito em 2026. Graças a Deus, o Lula e a sua megalomania deixou de ser bem visto pela população brasileira. Na realidade, o petismo está finalmente chegando ao fim. Hoje, 55% das pessoas acham que o Lula não merece uma chance e apenas 42% acham que ele merece. Um percentual menor do que os que votaram no chefão petista em 2022. E aí eu listei para vocês alguns dos motivos que levaram ao cansaço dessa gestão fracassada, derrotada, que tem acabado com a paz dos brasileiros. Vamos lá. Primeiro, o governo Lula banaliza tudo, e vamos concordar, não importa a crise, ele trata como uma piada. Existe um culto à pobreza, mantendo as pessoas numa situação de miserabilidade, impedindo os brasileiros de ascender, de melhorar de vida, de ter condições para andar com as próprias pernas. O Lula defende ditadores, como Nicolás Maduro, como a ditadura cubana, se alia ao que há de pior no mundo, ao endeusamento do Hamas. Vamos concordar que o Lula está na vanguarda da defesa do terrorismo mundial. Diz que opinião é fake news, então sempre que você opina contra o governo, passa a ser fake news. E o Paulo Pimenta, o Montanha do Odebrecht, quer criminalizar a opinião. É isso que a gente tem no governo Lula. O Pimenta, inclusive, ele quer abrir centenas de investigações sem sequer oferecer elementos objetivos do que é fake news. Simplesmente alguém criticou o governo, investiga ele, passa a ser réu, destrua a vida daquele sujeito. Na verdade, ele quer calar qualquer pessoa que de alguma maneira se opõe ao governo Lula, que expõe as verdades. Um grande exemplo disso é o que acontece hoje no Rio Grande do Sul. É a população civil que está resolvendo a situação lá. É a população civil que está socorrendo as pessoas. Mas quem se atreve de alguma maneira a falar o contrário é sumariamente execrado. E um dos pontos que o Paulo Pimenta e o governo Lula estão tentando a todo custo esconder é a falta de logística e de capacidade para o governo federal distribuir as doações que as pessoas do Rio Grande do Sul têm recebido. O governo enfrenta desafios logísticos pela própria incapacidade, porque o exército também não tem a menor capacidade para nada. Os ministros e ajudantes do Lula estão desorganizados, desesperados. A captação de recursos provenientes do exterior, diferente dos estados, demanda uma estrutura complexa, uma logística grande, e eles não conseguem sequer fazer isso. E aí, vamos abrir aspas aqui para o que eles dizem, olha só. A gente não tem estrutura para arrecadar tudo na hora que as pessoas falam, é coisa do exterior, é coisa de cada estado. Cada um que junta um monte de coisa de doação acha que a gente tem estrutura para pegar na mesma hora, no mesmo dia e distribuir. Tudo isso demanda uma infraestrutura, tudo isso demanda tempo excepcional e muita mão de obra, disse o aloprado mitômano. A questão é a seguinte, estrutura para fazer campanha, eles têm. Estrutura para enganar os brasileiros, eles têm. Estrutura para usar jatinho da FAB para ficar transportando o ministro para lá e para cá, eles também têm. O que eles não têm é estrutura para saciar a fome dos brasileiros. Afinal de contas, isso não é prioridade. A questão é que o governo é tão desenfreado, sem qualquer ética e moral, que nem mesmo os professores que sempre defenderam a gestão PT estão conseguindo dar conta de fazer contorcionismo e defender o Lula. E a greve de professores de universidades federais e institutos federais já dura quase 30 dias e não tem previsão de ser resolvida. O movimento se reuniu uma mesa de negociação com o Ministério da Educação e realizou um ato lá em Brasília, só que a imprensa naturalmente ficou calada. Os professores querem aumento salarial, mas se calam sobre os cortes bizarros feitos na educação, afinal de contas estão preocupados só em ganhar mais e dane-se os alunos. E aí vale dizer que na reunião com o MEC, o sindicato ainda apresentou novas reivindicações, como a revogação do controle de ponto eletrônico, ou seja, eles não querem controle para quem trabalha ou não. O segundo, estabelecimento de carga horária mínima em 8 horas aulas, tal qual o magistério superior, ou seja, tem que estabelecer o mínimo que eles vão trabalhar, não dá para ter aquele professor de 4 horas. Na perspectiva de isonomia entre dois segmentos de magistério superior e EBTT, a remuneração por desenvolvimento de carreira, ou seja, mais privilégios. E aí, assim, vamos lá, lutar por ensino de qualidade, melhores condições de ensino? Não. Lutar por mais estrutura para a educação, melhores condições de aula para os alunos? Também não. Tecnologia? Muito menos. Material didático adequado? Não. Deixar a doutrinação de lado, ensinar as matérias básicas? Muito menos. O que eles querem? Privilégios, regalias, e o Lula está sendo comido pelas próprias cobras que ele alimentou. Tá de parabéns. E aí a gente para analisar, o movimento grevista já atinge hoje 47 institutos federais e 40 universidades. O Lula está indo à bancarrota.
Por sua vez, na contramão do lulopetismo, uma pesquisa do New York Times aponta que o Donald Trump lidera as intenções de voto em 5 dos 6 estados decisivos para as eleições presidenciais. O Biden lidera apenas em Wisconsin, com 47, enquanto o Trump tem 45. Se eu não me engano, eles devem estar dentro da margem de erro americana. E aí, os dados levam em consideração apenas os eleitores que já estão registrados. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, mas a gente sabe que a galera lá sai de casa para votar porque eles levam o assunto mesmo a sério. E a pesquisa mostrou uma insatisfação geral de jovens não brancos e hispânicos em relação ao governo Joe Biden. Os 3 grupos são fundamentais para qualquer candidatura e justamente as minorias norte-americanas não aguentam mais o velhinho senil presidindo o país. Pelo jeito, o Trump vai voltar e o erro histórico vai ser corrigido muito em breve. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.